Olá, hoje vamos aprender sobre os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus, né? Nós já passamos um pedaço aí da trigonometria para vocês, então só revisando essa parte. O seno do ângulo é o quê? A razão entre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vamos ver novamente aqui. Nós temos aqui, ó, seno de alfa, né? Então, nós temos alfa aqui, é o seu cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, fica C sobre A, né? Cosseno de alfa, né, é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, aqui a formulazinha, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, olhando pelo ângulo do alfa, nós temos aqui o cateto adjacente, ele fica ao lado do ângulo. Então, o ângulo está aqui, é o cateto que fica ao lado do ângulo, né? Esse aqui nós chamamos de adjacente, dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, nós temos aqui o ângulo do alfa, cateto oposto C, dividido pelo adjacente B, ok? Então, vamos lá a questão dos ângulos, né? Então, vamos pensar aqui, gente. Nós temos aqui um quadrado. Quando nós traçamos uma diagonal nesse quadrado, o que acontece? O quadrado, ele tem 4 ângulos retos, certo? Então, aqui, cada lado, ele tem 90 graus. Quando eu traço uma diagonal nele, eu divido esse ângulo de 90 graus em duas partes, ou seja, o ângulo passa a ser 45 graus e nós temos dois triângulos retângulos. Aqui é o seno de, aliás, é o ângulo de 45 graus e aqui também o ângulo de 45 graus, ok? Então, tá. Então, vamos lá. Seno de 45 graus é o cateto oposto, então, vamos lá, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Como achamos esse valor de L raiz de 2? Nós achamos L raiz de 2 através do teorema de Pitágoras, quando nós temos aqui o lado e o lado. Nós não sabemos qual é o lado, representamos aqui pelo L, tudo bem? Quando nós usamos, então, aí a regrinha, né? O quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos, chegamos aqui no valor da hipotenusa, que é L raiz de 2, ok? Então, vamos lá. Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, L sobre L, L divide por L, eu corto, ok? Cortei, L divide por L dá 1, sobre raiz de 2. Gente, prestem atenção aqui. Eu nunca posso, isso aí é a regra da radiciação, tá? Eu nunca posso deixar uma raiz no seu denominador. Então, o que nós vamos fazer para tirar ela do denominador? Nós vamos multiplicar pelo mesmo valor que temos aqui, para poder fazer essa simplificação. Ou seja, raiz de 2 e multiplico no numerador por raiz de 2 também. Então, em cima, 1 vezes raiz de 2 fica raiz de 2. E embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. E assim, nós eliminamos a raiz no denominador, ok? Aí, agora vamos ver o cosseno. Cosseno é o quê? Cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então, vamos lá, mesma coisa. Neste caso aqui, acaba sendo o mesmo valor, porque os dois aqui são lados, né? Tá vendo? L e L. Então, acaba sendo o mesmo valor, o seno e o cosseno de 45 graus. Ou seja, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz no seno, tá? E aí, chegou ao mesmo valor, ok? Tangente de 45 graus. Tangente é o quê? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, L sobre L. L divide por L é igual a 1, ok? Então, próximo. Bom, agora nós vamos trabalhar aqui com um triângulo equilátero. No triângulo equilátero,
Nós temos aqui lados iguais, por isso chamamos de equilátero, então os 3 lados são iguais e, portanto, os 3 ângulos são iguais. Como a soma dos ângulos é igual a 180 graus de qualquer triângulo, né? Então, aqui eu tenho 3 ângulos aqui de 60 graus, ok? Ótimo. Quando eu traço uma altura nesse triângulo, né? O que que acontece? Eu acabo tendo 2 triângulos retângulos. Então, aí, olha, tá vendo aqui que eu tenho, então, o L como sendo o lado do triângulo. Quando eu dividir aqui esse triângulo retângulo em 2 partes, né, traçando essa altura, eu tenho L sobre 2, porque é metade do lado sobre 2, então metade do lado, ok? E aí, aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou achar a minha altura desse triângulo, né? Então, aí a altura do triângulo é L raiz de 3 sobre 2, ok? Então, vamos lá. Seno de 60 graus primeiro. O que é seno de 60 graus? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Aí, o cateto oposto nós temos que é o H, nós achamos aqui o valor de H, que é L raiz de 3 sobre 2. Dividido pela minha hipotenusa, que é o L, ok? Então, vamos lá. Aqui, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos aplicar a regrinha, ó, tá vendo? Deu o quê? Fração sobre fração. Fração sobre fração quer dizer que eu estou dividindo frações. Isso é base lá do 7º ano, né? 6º e 7º ano, que nós já trabalhamos divisão de frações. Então, o que eu fazia com uma divisão de frações? Eu mantinha a primeira fração e a segunda eu invertia para multiplicar. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Então, aqui, como o L, né, seria um número inteiro, todo número inteiro, eu coloco 1 no denominador. E aí, como eu vou inverter essa segunda fração, então, o 1 vai ser numerador e o L vai passar a ser denominador. Desta maneira, assim. Então, a primeira fração se mantém. E a segunda fração, eu inverto, né? Na hora que eu inverto essa segunda fração, então, eu tenho 1 sobre L, eu tenho uma multiplicação, né? E aí, eu faço L raiz de 3 vezes 1, e 2 vezes L. Como eu tenho L aqui e L aqui, eu posso já simplificar, porque eu não vou dividir. L divide por L dá 1, então posso cortar então esses dois L's aqui. E aí eu tenho raiz de 3 vezes 1, que é igual a raiz de 3. E 2 vezes 1, né, que ficou aqui embaixo, é igual a 2, ok? 2 vezes 1, 2. Bom, agora vamos trabalhar o cosseno de 60 graus. Cosseno seria o quê? Cateto adjacente, então é L raiz de 2, sobre a hipotenusa, então sobre L. Então, vamos lá. L sobre 2 divide por L. E vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar aqui 1 no denominador, né? Eu vou colocar 1 no denominador aqui da fração. E vou inverter a segunda fração. Então, vai ficar L sobre 2 vezes 1 sobre L. A mesma coisa que eu fiz no anterior, eu faço aqui, ó. L divide por L, né? Eu já posso simplificar. E aí, sobrou o que para mim? 1 meio, tá? Então, aqui ficou 1 e aqui ficou 2, ok? Tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus é o quê? Cateto oposto dividido pelo adjacente. Então, meu cateto oposto é L raiz de 3 sobre 2 e meu cateto adjacente L sobre 2. Faço a mesma coisa, vou inverter essa segunda fração aqui para multiplicar. Então, L raiz de 3 sobre 2 é igual a vezes 2 sobre L. Aqui, L divide por L e 2 também eu posso dividir por 2. Então, aí eu simplifico, né? 2 divide por 2 dá 1. L divide por L dá 1. Então, o que me sobrou aqui? Aí, em cima só sobrou o raiz de 3. Então, é esse o meu resultado, ok? Bom, aqui nós temos o quê?
O que aconteceu aqui? Nós temos dois ângulos agudos, né? Então, de 60 graus, e esse aqui que eu dividi, que era 60 graus, quando eu tracei a altura aqui no triângulo, eu acabei dividindo esse ângulo em duas partes. Então, ficou dois ângulos de 30 graus. Então, agora eu vou trabalhar em cima desse ângulo de 30 graus. Então, o seno de 30 graus. Então, agora, pela visão desse ângulo aqui, eu tenho o quê? Cateto oposto, que é L raiz de 2, sobre a hipotenusa, que é o meu L, ok? Então, fica assim. L raiz de 2 dividido por L. A mesma coisa aqui, gente. O que eu vou fazer aqui? Eu coloco 1 no denominador e vou inverter a segunda fração para multiplicar. Então, vai ficar L raiz de 2 vezes 1 sobre L. L divide por L aqui, olha, tá vendo? Aí, então, eu posso simplificar. Eu simplifico, o que me sobrou aqui? 1 sobre 2, ok? Cosseno de 30 graus. O que é o cosseno de 30 graus? É o cateto adjacente ao meu ângulo de 30 graus dividido pela hipotenusa. Então, nós já vimos que é L raiz de 3 sobre 2, o valor, então, da minha altura, foi dado no slide anterior, né? Dividido por L, que é a minha hipotenusa. Vou fazer a mesma coisa aqui, eu coloco 1 no denominador e vou inverter a segunda fração. Então, vai ficar 1 sobre L. O L eu posso simplificar por L aqui, né? E aí sobrou o quê? Aí no numerador sobrou raiz de 3 e no denominador sobrou o meu 2. Raiz de 3 sobre 2, então, é o meu cosseno de 30 graus. Tangente de 30 graus é o quê? É o cateto oposto dividida pelo cateto adjacente, né? Então, vamos lá. L sobre 2 dividido por L, raiz de 3 sobre 2. Vou fazer a mesma coisa, esse aqui eu vou inverter, então, a segunda fração, é sempre a segunda que eu inverto. Então, a primeira eu mantenho na multiplicação, e aí a segunda eu vou inverter, vai ficar 2 sobre L raiz de 3. Eu corto L com L, né, que dá 1, e 2 divide por 2, que dá 1. Então, em cima ficou o quê? 1, e embaixo ficou raiz de 3. Só que eu posso terminar, né, um exercício aonde a raiz ela fica no denominador? Não. Então, aqui eu sou obrigada a fazer uma simplificação, ou seja, para eu poder tirar essa raiz aqui do denominador, eu tenho que multiplicar por ela mesma. E aí, eu vou multiplicar o numerador pelo mesmo valor. Então, vai ficar como? Raiz de 3, né? Vou multiplicar por raiz de 3 o denominador e raiz de 3 o numerador. Então, fica dessa forma aqui. E aí, 1 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar como? 3 vezes 3 dá 9, raiz de 9 igual a 3. Então, assim, eu consigo eliminar a raiz no denominador da fração, ok? Bom, agora vamos para os exercícios. Vamos lá, pessoal. Eu vou apresentar aqui, então, como vai ficar a minha tabela trigonométrica de seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus, exatamente na ordem que está aparecendo aqui. Bom, gente, tem uma musiquinha para decorar isso daqui, tá ok? Eu não sou boa cantora, então se vocês quiserem aí alguém com uma voz melhor, tá? Eu só vou fazer aqui a introdução, só para vocês saberem aí como a gente pode decorar essa musiquinha, esses ângulos, né? Que são os ângulos, assim, mais importantes, né? Que nós temos. Então, aí tem uma musiquinha e eu vou aqui dar uma introdução, mas por favor, não deem risada, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2.
A tangente é diferente, falo pra vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Bom, então é isso, pessoal. Só para vocês entenderem aí como é que a gente faz aí para poder decorar essa tabela, tá ok? Então vamos lá agora trabalhando essa tabela na prática, tá? Então vamos lá, pessoal. O primeiro exemplo agora nós aplicando, né, esses ângulos notáveis. Qual é a altura do prédio? Então nós temos aqui a questão do prédio. Nós temos o ângulo, eu quero a altura, então a minha altura é o x, ou seja, o que eu tenho aqui de dados? Eu tenho cateto oposto e tenho cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente, ou seja, é a tangente de 30 graus que eu vou procurar aqui, né? Então, é x sobre 60, né? Cateto oposto dividido pelo meu adjacente, ok? E aí, o que eu vou fazer? Tangente de 30 graus. Vou naquela tabelinha lá. Então, é raiz de 3 sobre 3, né? Substituindo. E aqui eu vou ficar o quê? X sobre 60, ok? Faço aqui, né? A multiplicaçãozinha. Nós temos a questão da regrinha de 3. 3 vezes x e raiz de 3 vezes 60, ok? O 3 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vamos lá. Então, vai ficar a raiz de 3 vezes 60, divide por 3. Aí, 60 dá para dividir por 3, é igual a 20. Então, vai ficar 20 raiz de 3. Bom, aí, a raiz de 3 aproximada, o valor aproximado dela é 1,73. Então, eu vou substituir por 1,73, multiplico por 20 e aí encontro a altura em metros, ok? Então, dá 34,6 metros a altura, então, desse prédio, ok? Então, vamos para o próximo. Nós temos aqui uma escada de 8 metros é encostada em uma parede, formando com ela um ângulo de 60 graus. Aqui a altura da parede, a escada se apoia. Então, nós temos aqui o ângulo de 60 graus, né? E ele quer saber a altura da parede. Aqui a altura da parede ela se apoia. Então, é aqui que eu tenho que descobrir, né? E ele me deu o valor da escada. Então, aqui é o quê? É cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, tenho que descobrir o cosseno de 60 graus. Cosseno, então, é x sobre 8, ok? Na tabelinha, vou lá procurar, né, ou decorar, que é o ideal. Então, nós temos 1/2, ok? Igual a x sobre 8. Aqui, né, faço a regrinha de 3, 2 vezes x, 2x. 1 vezes 8, 8. O 2 está multiplicando, passo dividindo. 8 divide por 2, então é igual a 4 metros. Então, a altura dessa parede, ok? Onde a escada se apoia. Exemplo 3. Então, vamos lá. Um prédio projeta uma sombra de 40 metros quando os raios solares formam um ângulo de 45 graus com o solo. A altura desse prédio, a mesma coisa, ele pede a altura do prédio. Então, nós temos, nesse caso, alternativas, né? Então, vamos lá, seno de 45 graus, ele quer minha altura, a altura, então, é o meu x. E nele deu aqui o valor do cateto adjacente. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente de 45 graus. Cateto oposto é x dividido por 40, né? Que é o cateto adjacente, ok? Aí, tangente de 45 graus é igual a 1. Então, aqui, trabalhando a regrinha, o que eu tenho que fazer? Isolar o meu x, o 40 está dividindo, o 40 vai passar multiplicando, então, com 1, né? Então, x é igual a 40 vezes 1, x é igual a 40 metros, ok? Então, é isso, pessoal, por hoje, tá? Então, eu passei alguns exercícios só para vocês treinarem, né? Porque, infelizmente, não vai dar tempo de passar tudo em sala de aula. Então,
Essa parte eu tô deixando aí para vocês estudarem. Qualquer dúvida que vocês possam ter, vocês me procurem então em aula, ok? Bom, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana.